Olá, sou Guilherme Viring, host do Na Prática Podcast, Insights que te impulsionam, e hoje eu estou aqui com a Indiara Petelli. Indiara, um prazer ter você aqui com a gente hoje. Obrigada pelo convite. Tenho certeza que vai ser um ótimo bate-papo. É isso aí, a Indiara a gente se conhece há bastante tempo, né, com cliente, nossa cliente na consultoria e, enfim, amiga já de papos e várias trocas, né? E a Indiara é uma super executiva, conselheira, empreendedora, pesquisadora, ela teve vários papéis aí, acho que poucas pessoas tiveram perspectivas tão ricas e complementares que nem você na carreira, né? A primeira pergunta que eu queria te fazer é, diante dessas múltiplas experiências que você construiu e foi, né, esses ciclos que você foi vivendo na sua carreira, falar um pouco assim de quais foram os maiores aprendizados e as maiores dificuldades de transição de um para o outro, assim, como é que você pode compartilhar com a gente? Legal, obrigada. Eu acho que eu vou começar então contando um pouquinho, né? Nem todo mundo, né, tem essa perspectiva desses lugares todos. Assim, se a gente pensar numa mesa, eu já sentei em todos os lugares dessa mesa. Sim. Né? Ou pelo menos a maior parte deles. Eu digo que eu estou na minha 4ª fase de carreira. Comecei minha carreira nos anos 90 como empreendedora, na época que a gente não chamava de empreendedor, né? Tinha outros nomes. Não chamava de tecnologia, chamava de nem informática, né? Nem de startup, nem era tão legal, né? Como é hoje. Mas eu comecei minha carreira empreendendo, fiz todo um ciclo de empreendedorismo, de começar companhias, de vender. Depois eu tive uma segunda carreira, uma segunda fase da minha carreira, mudando de lado da mesa, sendo investidora. E aí tive a oportunidade de investir e estar no conselho de várias startups que eu tinha acabado de ter sido, né? Bastante por essa minha experiência de ter desenvolvido companhia. E aí tive, absolutamente inesperado na minha trajetória profissional, assim, né? De quem começou em tecnologia, eu fui ser executiva de uma empresa totalmente tradicional. Foi onde a gente se conheceu. Foi onde a gente se conheceu, exatamente. Foi na minha 3ª fase de carreira, onde eu assumi uma operação bastante tradicional para fazer turnaround, para fazer transformação digital. E aí, por causa dessa experiência, né, de ter sentado nesses 3 lugares, assim, da mesa, eu acabei começando a ser convidada para conselhos de administração, aqui no Brasil e fora, como conselheira independente, né? Sempre com essa perspectiva de ajudar a fazer uma transformação de negócios tradicionais, né, para negócios disruptados e disruptáveis, mas é o que eu faço então desde final de 2021. Hoje eu sou full-time conselheira de administração, mas no final, se você me perguntar assim, né, o que eu ainda me sinto, eu me sinto uma empreendedora, né? Acho que eu empreendi nessas coisas, nessas fases todas da carreira, e de alguma maneira é o que eu voltei a fazer agora, junto, né, em paralelo às minhas atividades em conselho. Eu acabei decidindo iniciar algumas startups relacionadas à governança, à inteligência artificial. Então, de alguma maneira, hoje eu me identifico nesses 2 lugares. E esse primeiro ciclo como empreendedora, né? Assim, o que te motivou lá atrás a começar por aí, né? E o que também, você falou, você se considera empreendedora, então o que de lá você traz para esses N outros papéis que você desempenhou e desempenha? É super interessante, assim, porque eu comecei querendo fazer, eu sempre continuo, aparentemente não mudei o meu drive, assim, eu sempre quis fazer aquilo que as pessoas achavam muito difícil ou impossível. Eu sempre gostei dessa ideia, desse desafio, assim, não, mas isso não dá para fazer. Sempre me deu aquela coceira, assim, não, será que não dá mesmo para fazer? E quando eu comecei a empreender lá atrás, eu queria fazer coisas que não eram tradicionais. Então eu não encontrava, eu fiz faculdade no Rio de Janeiro, na PUC do Rio, era de alguma maneira, apesar de ser Rio de Janeiro, né, era tudo muito tradicional, as pessoas só saíam para ir para programa de trainee, né, e programa de trainee na época era GClever, Xerox e Unibanco, assim, né? Então eu não conseguia me enxergar nisso, assim. Então eu comecei a trabalhar com ideias que eu queria, acabaram que, né, depois viraram empresas com investidores, etc. Mas eu comecei porque todo mundo sabia que isso era muito difícil de fazer e eu queria que fosse difícil, eu queria provar que dava, mas eu queria poder não ter uma vida tradicional, assim, que eu não me identificava e não me identifico até hoje, assim, mesmo estando em conselho, né, que é um espaço tão tradicional, não é uma coisa que fazia parte da minha vida, assim, sabe? Entendi.
E aí, então esse DNA, isso que você aprendeu ali empreendendo, como é que você traz isso para o conselho ou para, sei lá, como executiva? Sabe que eu acho que eu só fui dando os próximos passos porque as pessoas me liam como empreendedora. Entendi. Não sei se você se lembra, também teve uma época do mercado, assim, especialmente ali nos anos 2000 e pouco, que era o que os executivos queriam. Vamos trazer um empreendedor, né? Vamos trazer um empreendedor para o conselho, vamos trazer um executivo que é empreendedor. Eu me lembro até dessa rixa que tinha, né? Eu acho que eu fui ocupando esses espaços porque eu tinha, né, a história de empreendedorismo, mas o drive do empreendedor, que era o drive de primeiro pegar e fazer, né? Se a gente quiser separar, assim, qual a diferença, talvez, de uma mentalidade de um empreendedor como de um executivo, isso tudo é, né, coisa passada também, já não existe mais, mas como a gente enxergava antes, né? O executivo vai lá, ele se forma, ele tem um monte de processos para seguir, ele segue uma cartilha, e o empreendedor que não tem limite no aspecto de que ele não tem restrição, ou ele não tem capital, ou ele não tem os nãos, né? Ele não tem chefe, ele vai lá e faz. Então, acho que essa era as grandes, assim, diferenças que a gente enxergava no passado entre esses dois perfis, e sempre foi este perfil que eu trouxe para a mesa, né? Esse perfil do desafio, né? Esse perfil do pensar diferente. Essa provocação, né? Essa provocação, e que hoje é a mesma coisa no conselho, né? Então, assim, continua sendo a razão pela qual as pessoas me chamam para o conselho de administração, né? Olha, Diara, a gente quer você porque a gente quer que você nos ajude, nos provoque a pensar diferente, a achar outras soluções, a enxergar a liderança de uma maneira diferente. Então, eu acho que 25 anos, mais de 25 anos agora, é um pouco o que eu trago para a mesa e que veio lá desta origem, né? De não aceitar os nãos, claro. assim. Como investidor, eu acho que eu entendo perfeitamente, assim, a experiência como empreendedora, você como investidora olhando outros negócios de outras pessoas, né? Acho que ainda, apesar de ser um outro lado da mesa, você ainda está dentro de um mesmo mundo de certa maneira, está apoiando o empreendedorismo, né? Como executivo é bem diferente. Você falou, você nem imaginava, você até falou isso, né? Que assim, lembrando do dia que você sentou na cadeira e as primeiras semanas, meses, assim, como executivo, o que mais te surpreendeu desse papel, ou que mais te incomodou? Quando eu comecei a ser empreendedora, não era uma coisa legal. Não era, você não era reconhecido por ser empreendedor. Mas em algum determinado... Era só quem não tinha passado em programa de trainee mesmo, né? Entendi. Mas em algum momento começou a ser muito legal. E não sei se você se lembra também dessa época aí, no meio dos anos 2000, começou a ter muita espuma. Né? Muita coisa era muito pequena, mas era a capa dos jornais, muita coisa era, né, foi essa coisa de começar essa história do empreendedorismo e dessa idealização. E eu acho que a grande diferença com o mundo executivo, especialmente no lugar para onde eu fui, que era uma empresa bastante tradicional e barriga no balcão, negócio de operação, de call center, de churn, era a diferença entre a realidade da vida e a espuma. E que pra mim, por isso que eu digo assim, eu não esperava, e foi a melhor coisa que me aconteceu na carreira, foi ter ido por um negócio difícil, numa experiência de executiva, numa cadeira complicada, assim, porque a gente teve essa fase, eu acho que hoje voltou, especialmente por causa de voltou um pouco dessa bolha, que é um pouco da fantasia, do coolness, né? Do ser legal, mas tem pouca entrega de verdade. Né? O cara não tá lá na barriga do balcão, indo lá ver o que aconteceu no call center. Então, eu acho que a primeira coisa, assim, que para mim foi um choque de realidade e vestir todos os chinelos da humildade foi barriga no balcão. Assim, aqui a vida acontece de verdade. Aqui eu tenho, né? Assim, não tem nenhuma legalzice. Aqui tem trabalho duro e aqui tem um sistema que precisa funcionar. Então, para mim, foi muito legal essa transição. Ela foi difícil, bastante difícil. Eu acho que o que esperavam de mim foi o que eu entreguei, que era, deixa eu provocar essas estruturas como elas existem aqui, talvez a gente possa pensar diferente. Mas, por outro lado, eu aprendi a vestir as chinelas da humildade mesmo, assim, do quão complexo é você estar numa indústria, por exemplo, em queda, né? Tá numa indústria extremamente apertada. Vamos pensar em tantas no Brasil, né? Varejo, telecomunicações, mídia e tal, em que muitas vezes o seu trabalho é reduzir custo, é melhorar a eficiência, não tem a legalzice da tecnologia. Do crescimento, do ser considerado, do ser, né, assim, que essas coisas todas fazem muito parte, assim, eu acho hoje ainda dessas
dessas idealizações, né? Tá. E assim, acho que as startups, os empreendedores, o que eles fazem bem, você já falou da execução, né, de não ter os limites e tal, mas assim, o que daí a grande empresa, a grande corporação faz melhor que a startup, assim? Não, primeiro, cuidar de pessoas, né? Então, assim, eu acho que por mais que a gente... Claro que hoje a gente já está falando de um ambiente de startups, né? Em que muitas startups, né, ficaram grandes, viraram empresas maiores, né? Isso é muito novo no Brasil, se a gente pensar que essas empresas que deixaram de ser pequenas startups geridas na garagem, passaram a ser grandes empresas, elas são poucas e é recente, né? Mas neste ambiente de início de startup é uma bagunça. E assim, por mais que as pessoas acham que é muito legal não ter chefe, tá? Não necessariamente o cuidado com as pessoas é uma realidade, né? Então, assim, das grandes empresas, assim, e das que eu respeito, né? Claro que empresas de tudo sim, quanto claro. é tipo, né? O investimento em liderança, o cuidado com as pessoas, sabe? Isso eu aprendi muito no mundo corporativo, assim, infelizmente numa empresa que tinha essas características de investir, né, em boa gestão, de entender que processo, né? E é engraçado isso para empreendedores, especialmente os que estão começando, parece que ele é assim, é xingamento, né? Esse processo e governança é xingamento, né? Não é... E a única coisa que faz você conseguir fazer as coisas numa grande organização é governança e processo, né? Bons processos, né? É a governança ágil que te deixa tomar a tomada de decisão, mas que faz um processo de tomada de decisão, não à la louca, né? E não na intuição e tal. Então, eu vejo assim, nossa, assim, minha experiência de vida executiva me mostrou assim quanto a gente precisa também, né, trazer de volta, emprestar para as startups um tanto de coisa, né, que falta ali. Que no começo tudo bem de não ter, mas depois não. Depois, de alguma maneira, deveria ter uma normalização, né? E agora, como conselheira, né, observando muito a governança, as empresas, está muito próximo dos CEOs, do C-level das empresas, naturalmente, né? Te conhecendo, você deve estar próxima de vários outros, mas é mais natural do conselho tá interagindo com esse pessoal que está mais na liderança formal ali, né? Vendo os CEOs, principalmente, o que você observa, que características, juntando com o tema de liderança, aqueles que conseguem navegar melhor nos períodos de transformação, incerteza ou retração, assim, né? Eu acho que Sim. Você deve ter tido muita experiência nesses últimos anos. O que você identifica num CEO que tem mais essa capacidade? Eu podia te dar essa resposta há 2 anos atrás e ela tinha um gabarito, assim, e o gabarito está mudando completamente, tá? Então, vou te dar uma resposta que ela ainda é antiga, porque eu acho que a gente está tentando descobrir agora, em que agora a chapa ficou quente mesmo, né? Seja por questões geopolíticas, por questões econômicas, né, do Brasil, fora do Brasil, seja por uma questão absolutamente disruptiva de inteligência artificial, né, transformando as cadeias e os negócios. Então, agora a chapa está muito quente para CEOs, né, de todos os tipos, de todas as indústrias. Então, agora a gente vai começar a fazer uma triagem também de entender o que é para frente. Mas até 2 anos atrás, eu te diria assim, a grande diferença é o CEO que consegue se colocar num lugar e claro que cada indústria tem a sua peculiaridade, né? Se pegar no varejo, o perfil dos CEOs de varejo é os perfis dos CEOs de banco é outro, os perfis dos CEOs de empresas de tecnologia outros ainda. Mas aqueles que eu vi dar certo, que eu ainda vejo dar certo, né, são CEOs que conseguem dizer que não sabem. Que conseguem ter uma relação de confiança boa o suficiente para o conselho dizer assim, eu não tenho essa resposta, vocês querem ajudar a construir? Vamos, eu não sei, eu não tenho resposta. Assim, né? Esse comportamento não é nem só de humildade, ele é um comportamento quase de uma honestidade intelectual. Certo. Sabe? Este comportamento faz com que ele consiga adquirir mais rápido novas competências. Porque experimentei também o outro lado de CEOs que não têm este comportamento, que são absolutamente incapazes de aprender novas competências, porque não são capazes de achar que não sabem e que não têm a resposta, né? Então, isso... E aí a chapa tá quente porque agora é meio óbvio que né, tem coisas tão novas que Exato. Não tem como ele já saber, né? Exato, inclusive. Mas é que esse é um comportamento do conselho também, tá? Então, ele também, muitas vezes, ele é motivado porque o conselho também
na sua maioria, se comporta assim, se comporta como eu sei tudo, eu estou aqui há 255 milhões de anos e eu já vivi de tudo, então eu sei o que vai acontecer. Então, isso tem uma ressonância, às vezes, no conselho, mas é papel do CEO ser este cara que dá o exemplo diferente, né? E eu acho que isso tem um impacto direto no time executivo, né? O CEO que tem esse comportamento de dizer assim, nunca vivi isso, não tenho a menor ideia, vamos descobrir. Ele é um CEO, em geral, ou uma CEO, né? Que coloca o time executivo para jogar na mesma liga, entendeu? E botar todo mundo para procurar a solução. Porque senão tá todo mundo se defendendo, né? Se o CEO acha que ele sabe tudo o tempo inteiro e que as respostas estão prontas, é o que o time executivo vai reagir, vai ter o mesmo comportamento, né? Vai dizer, não, então tá bom, então já sei, é assim que funciona. E aí a gente sabe exatamente onde para, assim, né? Onde morre na praia, porque todo mundo começa a se defender, né? E começa a voltar em looping para mesmo processo de tomada de decisão que falhou. Então, essa é a única, eu te diria assim, que é o grande traço que eu vejo recorrentemente, né, acontecendo. E eu acho que olhando para frente, ele é ainda mais relevante, né? Porque a gente está diante, especialmente, de uma disrupção tecnológica que a gente não tem a menor ideia do tamanho dela, nem da profundidade dela. Eu gosto de usar um exemplo que eu tenho dado muito nas minhas aulas do IBGC, chamo de SaaSpocalipse. O apocalipse da indústria de software que a gente está vendo nesses 4 últimos meses, né, de 2026, que é a indústria de software no mundo, e a gente está falando dos grandes, né? Sim, claro. Perdeu $2 trilhões de valor de mercado até maio. A expectativa é de perder $3 trilhões de valor de mercado até julho. É numa indústria de alto capital intelectual, numa indústria que, em tese, as pessoas estão absolutamente preparadas para discutir transformação, mas uma indústria que está sendo absolutamente disruptada na sua existência, na existência da sua categoria. E quando a gente olha isso, ele é exatamente o tamanho... Você está falando de 6 meses. É muito rápido. É um tamanho de disrupção... Isso, assim, os 6 meses para, talvez, assim, os melhores, né? Que você pode pensar isso para todas as outras indústrias. Então, o tamanho do problema, ele é maior do que a gente tinha previsto originalmente. E quando aí este problema chega na nossa empresa, na nossa indústria, né? Se a gente não é capaz de reagir, né? Dizendo... Calma, não sei essa resposta. Assim, isso aqui não é que nem 1998, que não tem precedente. Né? Então, como é que a gente para e repensa do zero? Né? Eu acho que é o único jeito de surfar essa nova onda. Sabe? E o mais interessante são empresas de tecnologia, né? São Exato. As que estão sendo mais impactadas, né? Exato, e se a gente pensar no próprio papel do conselho, não tem dúvida de que tem conselheiros excelentes, experientes, né? Capazes de pensar em inovação, mas é tão rápida e tão profunda a transformação que nem esses muito bons seguram a transformação, né? Então, imagina, assim, se reproduzir isso para qualquer outra indústria, é o que a gente vai ver em nível de disrupção. Sem dúvida. Né? Mas eu acho que este comportamento talvez salve um pouco, assim, sabe? O comportamento de não sei, peraí, vamos parar, vamos começar a pensar de novo. Legal. Você citou o IBGC, né? Você dá aula, você está muito ligado ao IBGC, também a grandes conselhos, né? Você não está nos conselhos pequenos, você já está em um outro patamar, com certeza. Mas olhando um pouco a questão da governança, que eu acho que ela cresceu nos últimos anos, né? 5 anos, sei lá, o tema de ESG, governança e tal, cresceu muito. Quando a gente pensa numa empresa menor, assim, uma empresa média, sei lá, ou grande já, mas que não tem a governança, qual é o momento da empresa investir de fato? Porque às vezes também a gente vê muito aí a empresinha pequena já achando que... Assim, qual é a medida certa e o momento certo e como fazer esse processo? Primeiro é você pensar que as empresas grandes listadas, elas precisam, não é opcional. Sim. As demais é opcional, né? Quando é que não é opcional? Quando você traz investidores. Então, muitas empresas muito pequenininhas começam a ter conselho porque trouxeram muitos fundos para investir. E aí ou até o próprio fundo já estabelece isso, né? Não, isso em geral está no contrato, está no acordo de acionistas, claro. Né? Então, assim, muitas empresas pequenas que talvez não tivessem tamanho para ter conselho, têm conselho por isso. E as outras, que é a grande maioria no Brasil, tá? São empresas familiares que entenderam que a única chance de sobrevivência é numa sucessão adequada. Né? Então, assim, onde eu vejo a maior assim, transformação no Brasil é essas empresas que têm os seus fundadores, né? Estão na primeira ou na segunda geração, que a empresa foi muito bem sucedida por 50 anos,
mas que agora chegou num lugar que Tem um impasse, né? que tem um impasse, que tem uma questão de sucessão familiar, muitas vezes, que talvez o único jeito seja trazendo profissionais de fora, por uma perspectiva de transformação da própria indústria onde estão mesmo. E aí, aí não tem como você estabelecer uma conexão com a companhia de uma família se você não tem uma estrutura de conselho, uma estrutura de governança adequada, né? Porque aí, senão, as coisas todas... Você potencializa o problema, né? Você tem, muitas vezes, uma disrupção aí no processo sucessório, brigas das famílias, você tem uma falta de profissionalização, né, no processo. É onde eu mais vejo hoje que é o momento assim que é absolutamente crítico. Assim, você quer que a sua empresa continue e você é uma empresa que foi muito bem sucedida, tocada por uma pessoa, pela família, é o único jeito, assim, né? Porque senão é melhor vender, né? Muitas vezes me perguntam isso, você acha que eu devia montar quero aqui, vou trazer e não vou ter conselho. Cara, então já avalia o valor dela e já vê se você não quer sair dela, porque você ser uma família também sem um processo de governança e também entregar para terceiros é complexo, senão né? acaba o negócio, né? Acaba o negócio, E quais são os erros mais comuns de quem faz esse movimento de criar um conselho, mas... Nossa, o mais comum de todos é a zona de conforto de trazer amigos. Entendi. Essa é a mais comum de todas. E que, de alguma maneira, é como o mundo inteiro funciona, Sim. né? Poxa, eu não tenho exatamente certeza de que eu quero um conselho, então eu vou trazer quem não discute comigo. O intuitivo dele ali é justamente quem não precisa. Exato. Deixa eu trazer ali o meu cunhado, o amigo do meu amigo, aquele cara que é meu amigo do clube, né? E por que isso não tem nada de errado em fazer isso? O problema é que você não tem o único aporte positivo que é o que o conselho pode te dar, que é processo e o contraditório, né? Você trazer pessoas, né, especialistas, né, seja no seu setor, seja numa disciplina específica, para te ajudar a continuar desenvolvendo a companhia, muitas vezes tem um contraditório com a sua visão, né, especialmente em empresas familiares. Então, se você não está disponível para absorver isso, que é o que o conselho tem de melhor... Não sai pra nada. Ele é só uma reunião de amigos, entendeu? Então, assim, eu acho que também atrapalha no processo de profissionalização quando você quer trazer, por exemplo, um CEO externo ou diretores de fora. Eu acho que atrapalha. Se você atrapalha, porque aí, no final do dia, ela é uma governança quase de brincadeirinha, entendeu? E aí eu acho que ela fala mal do processo de profissionalização. Legal. Sabe? Além desse erro, né? Assim, mas aí não só falando de empresas menores, assim, mesmo os conselhos grandes, né? A gente já falou, acho que em outros momentos disso, mas assim, o que é a diferença de um conselho que gera valor daquele que só cumpre formalidade? Aonde que está a chave disso? Primeiro começa, assim como das companhias no geral, começa na liderança, assim. Um presidente de conselho, né, um líder de conselho que quer que o conselho gere valor é uma coisa. Um líder de conselho que quer só cumprir tabela e discordar e ser amigo do CEO é outra coisa. E um líder de conselho que só não quer mexer no status quo é outra. Então, assim, começa pela presidência do conselho. Assim, isso é a tônica do grupo acaba sempre vindo de uma pessoa, né? E, em geral, essa pessoa está mandatada com alguma coisa, seja com a sua própria visão, porque ela tem um estilo, seja por algum acionista específico, né? Ou seja porque se decidiu que tem conselho, mas você não quer governança. Então, isso faz muita diferença, assim. Eu já trabalhei com presidentes de conselho absolutamente incríveis, assim, que fazem o colegiado ser um colegiado mesmo, que fazem o colegiado dar o melhor de si, que, sabe, que distribui as atribuições do conselho, né, à medida da própria contribuição. E eu já trabalhei com presidentes do conselho, assim, terríveis, assim, que, né, não só não queriam a governança, ou como não queriam o contraditório, ou que só queriam que todo mundo estivesse ali de figuração, né, para ficar bonito sei lá, né, com regulador ou com qualquer que seja. Então, já vi de tudo, mas acho que isso é determinante. É absolutamente determinante. Tá. E aí, falando um pouco da relação com o CEO, né? Às vezes tem uma relação naturalmente de uma certa tensão, porque, de certa maneira, o conselho tem um papel de não só de olhar o longo prazo, mas de fiscalizar também, de defender os interesses múltiplos ali. E o CEO é uma figura importante nesse contexto aí. Como é que é uma boa relação do conselho com o CEO, ou não necessariamente uma relação tranquila, né? Estou dizendo simples, produtiva. Como é que é
como é que isso funciona melhor, assim? Acho que tem duas coisas. A primeira é que a gente acho que está passando por um modelo de transição importante desta relação no mundo, porque a governança nos anos 70 ela começou para fiscalizar a diretoria executiva, né? Ela existia por duas razões. Garantir que não tinha conflito de interesse entre o CEO e os executivos, né, com o ativo de um sócio que não estava presente, e garantir que não tinha fraude financeira. Então, o início muito que a gente tem, isso. Né, muito forte, no começo dos anos 70, o conselho ele tinha quase que exclusivamente essa atribuição. Só que a gente, de alguma maneira, carregou esse comportamento por muito tempo, né, que é um comportamento de fiscalização, né, e quase auditoria. E por quê, Guilherme? Porque era isso que gerava valor no passado. Era isso que maximizava o valor do acionista, não deixar que a fraude acontecesse, ou não deixar que houvesse o conflito de interesse. Mas não é mais o que mata uma companhia hoje, né? O que mata uma companhia hoje é a sua incapacidade de se transformar no tempo que você tem que se transformar. Claro. Então, assim... Mas ainda assim tiveram casos recentes meio graves, né? Exato, assim, super graves. Mas se a gente olhar ele é a exceção que confirma a regra, claro. Assim, né? Porque a maior parte das empresas que estão desaparecendo, que desapareceram, não foi por isso. Né? E é igualmente o papel do conselho, né? É igualmente o papel do conselho preservar e gerar valor para a companhia, né? Então, eu acho que a gente está num processo de transição desta relação, mas é sim atribuição do conselho, né? Garantir que você tenha o CEO certo. Então, né, essa relação, ela funciona quando existe uma relação de confiança, mas também uma relação de transparência, né? Eu sentei, na maior parte dos conselhos onde eu tô e onde eu estive, eu sentei no comitê de pessoas. É atribuição do comitê de pessoas fazer avaliação dos executivos, incluindo o CEO, dar feedbacks claros, dar direcionamento claro e tal. Então, acho que ela começa com uma relação de confiança e de transparência até na performance, né? No tema da performance. Mas eu acho que o que está mais mudando, e é um pouco da relação que eu vejo hoje, até nos conselhos onde eu tô, é que o papel do conselho ele é muito mais do que supervisionar hoje, né? Ele é realmente ter uma parceria com toda a compliance e ética do mundo, mas ter uma parceria com os executivos para estar junto para dar certo, né? Assim, e de novo, junto para dar certo já não é mais bater na encheção de saco ali de só olhar o que está errado. É também construir futuro, é também construir estratégia. Entendi. E tal. Então, eu vejo que hoje a relação ela é mais de parceria, as coisas que dão certo, ela é mais uma relação de parceria. Que é dos dois lados, né? Que é dos dois lados. Que é dos dois lados. E essa relação de confiança também do CEO, de enxergar o conselho não como aquele órgão que está ali só para encher o saco, né? Mas aquele órgão que está ali para contribuir mesmo, para, né, ajudar a melhorar, né? A melhorar o que tem na mesa, o que ele está trazendo para a mesa. Então, legal. E na perspectiva de um executivo, que nem você fez essa transição como conselheira, né? Quem está pensando em fazer esse, em algum momento, assim, a gente tem a nossa audiência aqui também são os executivos, né? Que seguem a gente. Quais são as dicas que você dá de como começar esse processo, né? Porque não é de um dia para o outro que você faz essa transição. Primeiro, isso foi experiência própria, assim, é entender por quê você quer, né? E o que isso quer dizer, né? E as pessoas confundem muito o que é esse momento de carreira um pouco mais de você estar livre e poder dando palpite na vida empresa alheia com o conselho de administração. São duas coisas completamente diferentes, assim. E hoje eu dou curso de formação de conselheiros lá no IBGC. Sou mentora do PEDEC, que é um programa de desenvolvimento de mentoradas para mulheres no IBGC também, e com o WCD. E isso que eu noto mais, assim, essa confusão do que as pessoas entendem como quase um estilo de vida, com efetivamente o que é uma atividade de conselho. Então, a primeira coisa é eu perguntar o porquê e se você entendeu exatamente o que é. Porque, no final do dia, conselheiro de administração mesmo, não é o consultivo, advisor, não é isso. Assim. Ele é um trabalho, primeiro, com nível de risco altíssimo. Você é estatutário nas organizações, né? Você é um diretor estatutário nas organizações. Você tem uma pauta que, em geral, ela é muito mais regulatória do que a pauta legal do negócio, porque é parte do papel do conselho. E a terceira coisa a gente tem sempre uma ficção de que existe um conselheiro especialista, né? Eu sou bom nisso, eu chego aqui e dou palpite nisso. Isso não é possível. Primeiro, que não é possível legalmente. Segundo, que não tem essa pauta tão específica. Você vai participar de todas as pautas. Claro. E talvez não sejam as pautas que você estava preparado para isso. Então, tem uma coisa que é muito complexo, porque se hoje, né, a gente pensa, né, e eu
que o meu background em tecnologia, pensar, vou sentar no conselho porque o meu background em tecnologia, ele pode até ser o comecinho. Mas depois, assim, a chance de eu realmente conseguir falar de tecnologia nos conselhos hoje olhando o ano, é muito pequena. Então, tem aqui uma formação que ela é a sua capacidade de ser tão generalista e entender daqueles temas. E eu tô falando assim, auditoria, zero meu background da auditoria. Mas tem que entender igual. Sentei muito comitê de auditoria. Né? Assim, pessoas, né? Mas não é só pessoas, não. É modelo de remuneração. Você tem que saber o que é ISS e Glass-List. Mas Andiara, mas isso é chato, isso não era o que eu tava... Mas é o papel do conselheiro. Então, eu acho que tem essa... Quando você é muito bom numa coisa, como é que você consegue expandir para você ter essa banda maior para poder sentar num conselho? Ou pensar e escolher esta carreira que ele é um conselho light, que vou como um especialista, eu sou super bom em marketing, mais um advisor. Entendi. Que eu acho super legal e super legítimo. Válido, entendi. Mas eu acho que as pessoas confundem bastante as duas coisas, assim, sabe? Então... Sim. E uma curiosidade agora que me ocorreu. E como é seu dia a dia como conselheira, assim, né? Porque as reuniões de conselho elas têm uma periodicidade, né? Umas mais, outras menos. Sim. Mas como é que é? E como é que é quando você entra num conselho? Imagino que tem uma imersão. Claro, tem um onboarding. Conta um pouco disso aí. Claro, assim. Primeiro, de novo, também tudo mudou, né? Antigamente, os conselhos se reuniam 4 vezes por ano, né? Para finalizar quarter, né? Agora, eu te diria, assim, que o melhor cenário é uma vez por mês de um dia e meio, que na verdade é mais que isso. Né? Mas eu te diria que hoje esse é o desenho mais comum, assim, que a gente esteja falando de um dia e meio imerso ali na reunião. E normalmente os conselheiros participam dos comitês. Sim. Então, no final, se a gente pensar num mês, né, esse material, né? Tem empresas que têm mais de 1000 páginas de preparação, né? Se pensar que você vai dedicar ali 4 dias, pelo menos, né, para uma preparação, uma leitura de material, você se preparar para entrar na reunião, para decisão, mais as reuniões. Então, isso aí vai quase uma semana toda. E aí, dependendo do número de comitês que você participa, eles são prévios à reunião de conselho. Né? Então, eu normalmente participo de 2 comitês, agora trocando um pouco de comitês, porque agora, graças a Deus, as pessoas entenderam que precisa ter um comitê de inteligência artificial, de tecnologia com inteligência artificial, porque o assunto começou a ficar chapa quente mesmo. Mas eu normalmente sirvo em comitês de pessoa e comitê de estratégia. Então, tem essas pautas. E essas pautas, eu adoro servir em comitê, porque o comitê, ele desce. E o comitê, ele tem um nível de profundidade para assessorar o conselho, para recomendar, que é muito legal. Então, você acaba entrando bastante, assim, né? Porque ali é o espaço onde você pode usar de fato, né? O que você sabe da sua experiência e tal, para contribuir com as pautas. Então, assim, ele é mais intenso do que as pessoas imaginam. E está ficando mais intenso porque a gente os últimos 2 anos foram muito difíceis, né? Para as organizações, assim. E o Brasil também, né? Muita recuperação extrajudicial, recuperação judicial. Então, você tem um cenário complexo que isso não adianta. Você vira tudo pauta extraordinária, né? Claro. Então, tá mais então intenso do que o normal. Né? No fundo, as pessoas têm uma imagem... que é férias, na praia, com guarda-chuvinha no drink. Não, tá longe de ser. E eu acho que, de novo, assim, em tempos de disrupção é quando o conselho entra mais, assim, né? Esse ano, não vejo que a coisa até... Temos eleição ainda esse ano, então tem muita coisa para acontecer. Cenário externo, né? Cenário externo muito complexo, custo de insumos, né? Super complexo. E você tem um 27, que se a gente pensar em empresas brasileiras, tem uma questão fiscal muito relevante, né? Então, assim, não antecipo que trabalharemos menos. O custo de insumos está um absurdo, né? Eu ouvi um executivo de tecnologia falando no aeroporto ali que estava 300%, 500%, negócio impressionante. Não, mas e logística também, né? Assim, o custo de aumento de combustível, de tudo, assim... Legal, você falou um pouco do CEO, das questões chapa quente aí, mas e o conselho, está preparado? Os conselhos estão preparados para essas mudanças e toda essa turbulência aí? Pouco, viu, Guilherme? Pouco, assim, eu acho que essa é um desafio também, né? É muito desafiador, porque assim, é óbvio que tem muito cenário externo, né, que a gente já passou no passado, né, mas eu te diria que a maior parte dos desafios a gente não viveu ainda, né? A gente não tem exatamente proxy do passado. E a gente tem... eu terminei meu doutorado no ano passado. Eu por 5 anos, estudei que competências de conselho ajudavam efetivamente as companhias a se transformarem. E tem um conjunto de competências
que não são só competências, tem muitas competências digitais e de tecnologia, mas a maior parte são competências de liderança, assim, né? De change management, de coisas que, né, já foram muito relevantes no passado e que voltaram a ser muito relevantes agora. E quando a gente olha a média dos conselhos, essas competências são pouco desenvolvidas, né? Porque a gente ainda tem... A gente olha qualquer uma dessas pesquisas de conselho, né? Spencer... qualquer uma delas, Korn Ferry, o próprio IBGC e tal, o censo dos conselhos, assim. A gente ainda tem conselhos muito parecidos com o da década de 70, né? Com a mesma composição, com a mesma história, com o mesmo background, extremamente financeiros e auditoria, né? E assim, é muito homogêneo, né? E eu acho que isso coloca e não é que... E as pessoas, eu tenho certeza, todo mundo está tentando se preparar para ter essa discussão. As discussões, né? As muitas discussões que precisam ter. Mas é complexo, é muito complexo, assim. E o tempo da disrupção, ele tá... Assim, ontem, se a gente olha os dados, assim, né? Pega todas aquelas empresas que foram as queridinhas, as nossas, né? Da década de 90. Kodak, Blockbuster, Xerox... né, BlackBerry, enfim, podemos, assim, como nos lembramos de muitas delas, né, Editora Abril, elas tiveram mais ou menos entre a mudança do mercado e a sua falência, ou um tempo grande, 15 anos. Agora. Era a média. E aí essa média, ela tá caindo todos os anos, né, e aí quando a gente olha a lista da S&P 500, da Fortune 500, ela já caiu para 8, aí antes, né, quando a gente tinha ali, a última foi, acho que da McKinsey 2019, que eles olharam lifespan e tal, falava entre 7 e 5. A gente tá falando hoje de 2, 3. Só que 2, 3 é um mandato. Os mandatos no Brasil, ou eles são de 2 anos, ou eles são de 3 anos. Então, é no seu mandato. Porque antes era no mandato do outro, entendeu? Então, Entendi. assim, antes tinha um detalhe relevante esse. Exato. Antes você, de alguma maneira, podia não tomar as decisões que você precisava tomar, porque você empurrava elas com a barriga ali, porque, né, você não, como ouvi muitas vezes, a gente não precisa ser pioneiro, a gente pode ser follower e tal, e deixa o mercado ir na frente, depois a gente vê. E agora o nível da disrupção é isso, 2, 3 anos, né? E aí acontece no seu mandato, essa é a verdade. Entendi. A gente falou de IA, né? Você já elegeu IA lá nas suas pesquisas, já muito antes dessa febre toda que agora, né, tomou de forma generalizada, de forma correta, né? Mas a gente vê, eu também nas empresas, na minha perspectiva, vejo ainda uma discussão muito superficial às vezes, né? Então, assim, um misto de entusiasmo, medo, todo mundo perdido, ou não, uns mais, outros menos, lógico. E ainda, às vezes, uma discussão muito de ferramenta, né? E não de transformação. Total. Queria que você contasse um pouco da tua visão de como isso... Olha, esse é um dos assuntos... É um assunto que eu penso todo dia, da hora que eu acordo, da hora que eu não vou dormir, porque também, né, claro. O nível da disrupção te tira completamente o sono. É que o gap desta competência, vamos chamar a competência de IA como a capacidade de você entender IA em 3 dimensões. Que é a dimensão de quanto ela muda a anatomia dos negócios. Essa é a primeira dimensão, ela é uma dimensão de estratégia. De quanto ela muda o modo de trabalho, ela é uma dimensão de transformação operacional. E do quanto ela adiciona novos riscos desconhecidos. Pensar que eu vou chamar isso de competência de IA. Tá. Competência de IA é a sua capacidade de conseguir discutir IA por estas 3 perspectivas. Não tem nada a ver com a ferramenta. Não tem nada a ver com escolha da LLM, ou se é mais isso ou mais aquilo, ou com vazamento de dados. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com esta fluência em você conseguir pensar que este conjunto de tecnologias, né? E a gente fala de IA genericamente, mas a gente está falando de IA com robótica, com os humanoides agora tomando o mercado. A gente está falando de computação quântica, que permite, né, que a IA tenha um nível de exponencialidade absolutamente imparável, e várias outras coisas. Estas dimensões, elas trazem para o negócio, elas trazem a disrupção do negócio. Então, chamando isso de competência, nunca tivemos uma competência com um gap tão grande de fluência. De nada do passado. Qualquer coisa que a gente sabia, na época também de transformação digital, esta é uma competência, e qual é o problema dela? Ela é uma competência que ela aumenta o buraco dela conforme a tecnologia se desenvolve. E é por semana. Então, esse gap, se o ChatGPT foi lançado em novembro de 2022, né? Nossa, foi anteontem, se a gente pensar. E
E tudo que já se transformou por conta da IA generativa e depois da IA agêntica e depois de tudo que a gente está vendo agora, assim, em muito pouco tempo. Isto, e a gente olha assim no nível das lideranças hoje, eu faço muitas imersões assim em conselhos e tal, dou bastante treinamento, do nível que as pessoas ainda não, o básico que elas não começaram, o básico do usar. Só que usar é irrelevante, porque o relevante é você conseguir pensar, mas se você não usar, você não consegue entender o começo da dimensão. Então, o problema disso é o tamanho do gap crescente desta competência. Então, e aí o que acontece é essa disparidade louca no mercado, que até ano passado, dando curso, a matéria que eu dou no curso de formação de conselheiro é inteligência artificial, e dou gestão de inovação também. Mas até outubro, novembro do ano passado, o que eu ouvia era, dos conselheiros, poxa, Indiara, você não acha que IA é overrated? Você não acha que esse assunto é que nem um metaverso, que né, uma hora vai passar e tal? Isso, novembro, outubro do ano passado. Para março desse ano, primeiro... Não, agora não é que agora a gente quer IA e agora a gente quer IA com ROI, entendeu? Agora a gente quer IA com ROI e agora a gente quer cortar 40% do nosso custo com IA. Sem ter sequer conseguido fazer a conversa. Sem ter sequer conseguido sentar no letramento básico para ter a conversa de estratégia, transformação organizacional e operacional e risco, entendeu? Então, este descompasso faz com que você tenha esse nível de insegurança também, né? Desta pressão externa, do gap da competência, com, óbvio, né, o momento do hype que você... Então vamos tacar IA para todo mundo, dar IA para todo mundo, depois o custo explode, você não cortou um custo, né? Você só aumentou o custo de token. Então isso tudo faz com que gere esse momento, assim, eu diria, é quase distópico, assim, parece um filme de terror numa sala de conselho hoje. Você vê assim, as pessoas completamente perdidas e falando coisa que não faz sentido, assim, mas por esse gap de competência e eu acho que aí onde a gente erra, assim, né, como liderança, é porque a gente não obrigou a conversa a acontecer. A gente foi deixando ela, entendeu? Barrigando. Foi barrigando, né? E agora o tempo dessa barrigada não dá, né? É que agora você teria que ter voltado para a conversa original, que é uma conversa de estratégia, e agora você não quer mais fazer conversa de estratégia, porque agora você quer ir com um resultado, entendeu? Você fala, bom... Não dá para pular essa etapa, né? Não vai dar para pular essa etapa, mas é o que está acontecendo. A verdade é o que está acontecendo, né? Então... Entendi. Nossa, impressionante. O que eu ia te perguntar, assim, para terminar? Diante de tudo isso, né? Que dica que você deixa para as pessoas, né? Do ponto de vista de liderança, né? Porque tem um pouco a discussão da IA, né? Ainda que você colocou todas essas perspectivas, essas camadas, mas se associa muito à substituição, né? Que recado você deixa para as pessoas, como o que elas... Dica para elas fazerem, né? Então, quem tá com esse gap aí. Primeira coisa vou falar das pessoas da nossa idade, tá? Tá bom. Eu acho que a gente tem... a gente ganhou uma longevidade de trabalho inesperada. Porque a gente tem um problemão hoje, que é as novas gerações, elas estão preparadas para um monte de coisas, mas é muito difícil entrar no mercado de trabalho, porque as camadas que estão sendo eliminadas são essas de baixo. É o analista. Só que como é que você que não foi um analista vira gerente? Porque é a grande discussão, só tem uma pergunta, não tem uma resposta. Então essa turma, ela foi a primeira que foi substituída, está sendo substituída por IA, e o que ela poderia ter de diferencial é a experiência, mas quem tem a experiência somos nós, mas nós não temos a competência técnica. Mas ainda assim, o que acontece? Ganhamos muitos anos no mercado de trabalho. Então, continuará sendo o nosso papel por mais anos do que talvez a gente tivesse de expectativa por conta dessa experiência, para a gente pensar duas coisas. Aí vem a minha dica. Assim, a primeira tem que voltar para a prancheta e reaprender tudo de novo. Desaprender tudo. Começa desaprendendo para reaprender. O que é o reaprender? Os modelos, as estruturas, os incentivos, as competências que a gente tinha conhecidas e estudadas e datadas de gestão até 5 anos atrás, elas vão se aplicar muito pouco para frente. Isso quer dizer que a gente é parte da construção deste novo chassi, mas a gente também é ignorante sobre ele. Então, a gente, como líder, tem que desaprender e fazer parte da construção do novo. Encaixar a bola no quadrado. Porque é assim que eu aprendi, porque é assim que era, porque...
isso é o maior de todos os equívocos pra frente, sabe? Então a minha dica é, assim, chinelinhos da humildade e, assim, voltar pra prancheta pra construir junto, assim, não tem um novo livro que te ensina como é que é os novos pesos de marketing, não tem, né? Vai ser criado, mas é não tentar ficar forçando que tudo que a gente sabia sobre gestão seja carregado para este novo mundo, assim, sabe? Porque não vai dar. Entendi, muito legal. Bom, Indiara, muito obrigado, parabéns pela tua trajetória, parabéns pela pessoa que você é, que eu acho que isso é o mais legal. Obrigada. E foi um prazer ter você aqui hoje. Muito obrigada. Obrigada pelo convite, adorei. Legal. Chegamos ao final de mais um episódio do Na Prática Podcast. Se você ficou até aqui, curta, compartilhe e até a próxima.